Uma perguntinha muito simples. Muito simples. Os apóstolos Paulo, Pedro, João, eles não tinham Bíblia para pregar o Evangelho. Eles não tinham o Novo Testamento, como nós temos hoje, para pregar o Evangelho. Então, quais eram as palavras que eles usavam? Por acaso eles tinham o Antigo Testamento consigo para pregar aos gregos e aos romanos? De que adiantaria pregar o Antigo Testamento em letras hebraicas ou aramaicas para os gregos e os romanos, que não entendiam nem hebraico, nem aramaico, e nem de cultura judaica, e nem de profecia judaica? De que adiantaria mostrar provas escritas para gregos e romanos, se eles não entendiam sobre aquelas provas escritas, sobre aquilo que estava escrito em papiros? É nesse ponto que eu quero chegar, minha gente. Porque hoje em dia todo mundo fala que prega evangelho. Se você vai numa igreja, lá estão pregando o evangelho, né? Todas as igrejas dizem que pregam o evangelho. Todas as instituições religiosas dizem que pregam o evangelho. Mas se você vê, elas têm uma coisa em comum. Que coisa é essa em comum? Uma discorda da outra. Em um ou outro ponto, uma discorda da outra. Mas todas dizem que pregam o evangelho. Se você crê naquela passagem do final do livro de Marcos, que o Messias diz para pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura, então você há de convir comigo que é isso que nós temos que fazer. Embora muitos não acreditem, porque não está escrito no Códice Sinaítico essa passagem, então você acredita que nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas se você acredita nisso, me diga, o que é o Evangelho? O Evangelho é Novo Testamento? Impossível ser Novo Testamento, porque naquela época não havia Novo Testamento. Então quer dizer que tiveram que esperar o Novo Testamento ficar feito, ser juntado, para que fosse pregado o Evangelho? Antes de fazerem a junção das cartas em um único livro, não havia Evangelho? Isso é muito difícil de acreditar, né, minha gente? Seja sincero, nós não somos idiotas. É claro que havia evangelho. O que era esse evangelho? Digamos, eu sou um romano, eu sou um grego, você é um judeu, você é um seguidor do Messias. Aí você quer me convencer do evangelho. Quais eram as palavras desse evangelho? O que você falaria? Aí é que está. Talvez nos dias de hoje você pegasse a Bíblia e lesse lá as passagens para me convencer. E talvez eu fosse convencido por isso. Mas digamos que você não tem Bíblia. Você é um seguidor do Messias naquela época. E o Messias mandou pregar o Evangelho. Diz para mim, o que é o Evangelho, afinal de contas? Né? É muito pouco provável, no meu modo de ver, que os apóstolos, né, que os emissários andassem com rolos da Taná debaixo do braço, pregando Taná aos gentios, aos gregos e aos romanos. Por que eu acho isso pouco provável? Porque naquela época não havia tantas escrituras assim disponíveis para qualquer um chegar e pegar e sair levando. Era fácil assim, por acaso? Né? Talvez para um judeu, em uma sinagoga ou em algum lugar que tivesse a escritura judaica, seria mais fácil debater, né, aquela questão do Messias, se o Messias é Jesus ou não é. Talvez fosse mais fácil falar isso com os judeus. Mas o que eu diria para um grego que não sabe de cultura judaica, que não conhece as letras judaicas, que não sabe nada sobre os judeus? O que eu falaria para ele? Qual seria o conteúdo do evangelho para ele? Você entendeu? O Messias não mandou pregar o evangelho, ou seja, Jesus não mandou pregar o evangelho. Se você acredita que mandou, me diga, qual é o conteúdo do evangelho? Não olhe na Bíblia. Agora, não olhe na Bíblia. Diz aí para mim, debate pronto, qual é o conteúdo do evangelho? O que você me diria agora? Se eu te pedisse, olha, meu amigo, por favor, me prega o evangelho, porque eu sou uma ovelhinha muito sofrida, eu estou precisando saber essas palavras, porque eu preciso da salvação eterna. Eu não quero morrer e ter a condenação eterna. Então me diga, me ajuda, me passa esse conhecimento de muito valor, essa joia maravilhosa, me passa isso.
O que você me diria? Se você não tem Bíblia na mão. Talvez você me dissesse, né, as palavras do Messias. Mas quais eram as palavras do Messias? O que os apóstolos diziam para os gregos e para os romanos naquela época, que não conheciam cultura judaica, que não foram ensinados conforme o preceito judaico de Messias. Eles não tinham a mínima ideia do que era isso, e nem muito menos da língua. Então diz aí para mim, se fosse nos dias de hoje, e eu fosse um romano, um grego, o que você me diria para me convencer do Evangelho? Lembra você não tem Bíblia. Você não tem Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não foi escrito. Não foi juntado em sua totalidade. Então, o que você me diria? Então, fica aí essa pergunta. Essa pergunta para você que é evangélico, você que é católico, você que diz ser seguidor do Cristo, do Messias, de Jesus, de Yahushua. Então, diz aí para mim, o que os apóstolos pregavam, sendo que eles não tinham Bíblia?